Copenhague é uma cidade tomada por bicicletas. Elas estão em todas as partes, nas ruas, calçadas, estacionamentos e metrô. E este quadro não é apenas uma demonstração de vida saudável. É o resultado de uma série de medidas implementadas pelo governo dinamarquês para que a população trocasse seus carros pela bicicleta. Copenhague, particularmente, tem tradição no uso de bikes. Nos anos 30, elas eram muito utilizadas por toda a população. Mas a cultura local não é o principal fator que levou a cidade a ter mais bicicletas do que carros. George Nilsson, um ciclista de 76 anos e que nunca teve carro próprio, conta que depois da Segunda Guerra Mundial a situação mudou muito por aqui. Depois da guerra, especialmente nos anos 50, a Europa viveu um período de desenvolvimento muito intenso. As pessoas, pela primeira vez na história da Dinamarca, tinham dinheiro para comprar carros e construir suas casas. Muitas casas foram construídas fora da cidade, então dirigir se tornou muito popular. Mas depois de 1973, quando o fornecimento de petróleo ficou comprometido, se locomover de bicicleta voltou à moda de novo. Era mais fácil ser um ciclista do que manter um carro. Claro que depois disso o número de carros continuou a crescer, mas também o número de ciclistas. Para transformar as bicicletas em um meio popular de transporte, a cidade investiu pesado em ações fundamentais, como criação de uma malha consistente e conectada de ciclovias, estacionamento gratuito para bicicletas, separação física de carros, bikes e pedestres, integração com outros meios de transportes e outras facilidades. É claro que certas medidas, a princípio, não foram bem aceitas pela população, mas o governo soube como contornar o problema, como conta Jeff Risson, engenheiro responsável por algumas das mudanças implementadas. Claro que tem havido resistência quando a gente mexe na cidade para tirar áreas de estacionamento e construir faixas de pedestres e de bicicletas. Definitivamente encontramos resistências a essas mudanças. Mas com o tempo, mais pessoas usam a bicicleta e a população, o comércio, percebe a mudança e acaba mudando também sua percepção, conta um engenheiro. As medidas deram tão certo que em 2002, pela primeira vez, o número de bicicletas suplantou o de carros. Atualmente, são cerca de 50 mil bikes contra 40 mil veículos. Segundo estimativas do governo de Copenhague, as medidas implementadas garantem que todos os anos 90 mil toneladas de carbono deixem de ser emitidas na cidade. E nem com muito frio ou neve as pessoas deixam de usar a bike. Ainda segundo o governo local, 70% da população continua pedalando no inverno. Mas é claro que para algumas situações, como viagens ou quando uma grande quantidade de materiais precisa ser transportada, o carro é necessário. Para isso, basta alugar um, conta o ciclista Torben Clausen. Se você precisa de um carro, é possível ir de bicicleta até o lugar onde se pode alugar um. Assim, eu pago somente pelo tempo que usei o veículo e pelos quilômetros que rodei. Custa mais ou menos 3 euros a hora, o que não é muito, e também aproximadamente 50 centavos de euro por quilômetro, diz o ciclista. Atualmente, o governo de Copenhague gasta um valor entre 20 e 40 milhões de dólares por ano para manter a infraestrutura existente e implementar novas facilidades. A situação é bem diferente de São Paulo, por exemplo, onde o governo está investindo R$1 bilhão na duplicação da Marginal Tietê, uma obra bastante controversa que terá vida útil de apenas 10 anos e só ajudará a aumentar o número de carros na cidade. Guardadas as devidas proporções, o arquiteto Jeff Risson acredita que não é impossível transformar a maior cidade do Brasil em uma cidade de ciclistas. Basta que o governo tenha boa vontade para isso. You don't need to take the Danish or the Copenhagen style. Não é necessário implementar o estilo dinamarquês ou de Copenhague exatamente. As cidades brasileiras precisam de um projeto contextualizado que leve em conta a cultura local, a infraestrutura das cidades e o jeito que a sociedade brasileira funciona.
vocês podem usar alguns desses princípios, principalmente conectividade, continuidade e conforto. Cada mudança e aperfeiçoamento em relação a esses princípios que forem implementadas em São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, vai criando um estilo de ciclista genuinamente brasileiro.